Irmãos, aconteceu que havia um homem de nome Cornélio e ele era um centurião na cidade de Cesareia. E esse homem, ele tinha uma peculiaridade diferente dos outros centuriões e de muitas pessoas. Ele era um homem piedoso, temente a Deus. Não só ele, mas toda a sua casa estava sobre o seu domínio e sobre o seu respeito, então também temia a Deus. E ele tinha alto salário, um caprichado emprego, mandava em pelo menos 100 soldados, e ele fazia muitas esmolas ao povo. E não parava de orar a Deus. Uma pergunta teológica: se ele ainda não conhecia Jesus e ele orava a Deus, Deus atendia a oração dele? Vejamos. E quase lá pelas 3 horas da tarde, como ele orava sem parar, ele viu um clarão, uma visão de um anjo de Deus, que se dirigia para ele, dirigia e falava ao mesmo tempo, e diz: Cornélio. E ele, fixando os olhos nesse anjo de Deus, e claro, muito atemorizado, ele disse: que é, Senhor? Bom, ele sabia que era de Deus. E esse anjo disse para ele: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, Cornélio, envia seus secretários, seus funcionários, algum deles para Jope, e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Essas duas cidades ficavam uns 45 quilômetros de distância uma da outra, como daqui Andradina, por exemplo. E Pedro está hospedado na casa de um certo Simão curtidor. E ele tem essa casa à beira ao mar, casa à beira-mar. E ele vai te falar o que você deve fazer. E retirando-se o anjo que falava com Cornélio, imediatamente ele já chamou os seus criados e a um piedoso soldado que estava ao seu serviço. Tarefas especiais, nós chamamos pessoas especiais. E havendo contado tudo para esses 2 homens, ele enviou-os para Jope. Primeiro ato. Esse é o primeiro ato do nosso sermão de hoje. Segundo ato, o personagem comentado pelo anjo, Pedro. E no dia seguinte, esses homens estavam no caminho, e já perto da cidade, Pedro, o discípulo de Jesus, subiu ao terraço, porque as casas não tinham telhado igual ao nosso, era uma laje, um estuque. E Pedro subiu nesse terraço para orar. E era quase a hora sexta, meio-dia mais ou menos. E teve fome. Você vai orar com fome? E Pedro foi orar com fome. E eu pensei hoje, falamos sobre a gula ontem, e Pedro foi orar com fome. E claro, quem tem fome quer comer. Enquanto alguém preparava a comida para Pedro, e ele veio um arrebatamento de sentidos. Saiu fora de si, podemos interpretar. E Pedro viu o céu aberto diante dele, e descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra, caindo por terra. E Pedro via dentro desse vaso, em formato de lençol, atado pelas 4 pontas, ele viu todos os animais, quadrúpedes, feras, lá devia ter leão, macaco, tigre, sei lá o quê. E também répteis. Pode ser que viu algum crocodilo, lagarto, e aves do céu, tudo junto. E foi dirigida uma voz para Pedro: Pedro, levanta, mata todos esses animais e come. Imagine só um judeu receber um sonho desse. É delírio de quem tem fome mesmo. Mas não era. Não era. Como um judeu poderia comer todos esses animais, dentre eles tantos imundos? Mas Pedro, um bom religioso, um bom judeu,
calmamente ele disse, mais firme: de modo nenhum, não vou fazer isso. De modo nenhum, Senhor. Cornélio chamou o anjo de Senhor, e agora, num sonho, ele também chama esses personagens que estavam falando com ele de Senhor. Porque eu nunca comi coisa comum e imunda. É normal alguns irmãos bem religiosos nossos falam assim: eu nunca fiz isso na vida, por que os outros fazem? E Pedro fez a mesma coisa. Mas não parou por aí. Desceu novamente para Pedro. A mesma voz: não faças tu comum o que Deus purificou. E aconteceu isso 3 vezes. E o vaso tornou-se a recolher para o céu. Final. Segundo ato, Pedro recebendo esta revelação. 3 vezes, porque quando na Bíblia é confirmado 3 vezes, é porque não há dúvida. Não é para duvidar. Terceiro ato. Pedro agora num processo de aceitação, quebrando os paradigmas. E estando Pedro duvidando, mesmo assim Pedro duvidou do que ele vinha de Deus. Sempre assim, quebrar conceitos religiosos não é fácil. Ele duvidando o que seria aquela visão que tinha visto. E neste momento, os homens que foram enviados por Cornélio, não vamos esquecer que nesse tempo todo estava vindo de Cesareia para Jope, pararam à porta e perguntaram pela casa de Pedro, ou de Simão, o curtidor. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por nome de Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, enquanto isso, alguém chegando para falar com ele, na Bíblia não existe, na vida do crente não existe coincidência, tem propósito de Deus, entenda isso. Meu irmão, irmã que falar, foi coincidência, não existe coincidência. Tudo na nossa vida está debaixo dos propósitos de Deus. Amém? Pedro, pensando no que ele tinha se turbado, ele disse-lhe o Espírito: eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce desse terraço aí onde você está, acorda de vez agora, volte ao normal, para junto dos homens que foram enviados por Cornélio. E disse: eis que sou eu quem procurais. Por que vocês 3 estão aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo, temente a Deus, nosso chefe, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, sendo estrangeiro, um italiano, foi avisado por um santo anjo, porque eles tinham recebido essa informação de Cornélio, que te chamasse, que viesse aqui na sua casa e ouvisse as suas palavras. Então, chamando-os para dentro, isso Pedro, os recebeu em casa, e no dia seguinte foi lá Pedro de volta. Eles de volta e Pedro com eles, e foram com esses 3 homens e Pedro. E no dia imediato, agora o 4º ato, o encontro de Pedro e Cornélio, e no dia imediato, logo em seguida, no mesmo dia, no outro dia, Cornélio e os que estavam esperando, e Cornélio chamou quem ele pôde. Primeiro os seus parentes, depois seus amigos íntimos e quem quisesse vir. Pedro está chegando, imagina? Aqui é um culto, princípio de um culto. Antes do culto você convida as pessoas. Não faça culto de portas fechadas, convida as pessoas. Ele convidou seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio para receber Pedro e foi adorar Pedro. Pedro falou: para com isso, eu sou homem igual como você, levanta, que eu também sou homem, vamos conversar. E falando com ele, entrou e achou muitos ali que se havia juntado. Aquela casa estava lotada de gente. Que atitude desse homem Cornélio, hein?
Ele disse, bom, primeiro Pedro falou assim, eu quero falar um negócio para vocês todos. Vocês sabem que eu sou judeu e que não é legal eu estar aqui no meio de vocês. Pedro devia estar, vocês são como aqueles animais imundos que eu sonhei agora, que eu tive uma revelação, não é? Ia juntar com estrangeiros. Mas, por ordenanças lá de cima, Deus mostrou que nenhum homem se chame comum e imundo. Eu aprendi isso do Senhor, agora há pouco, ontem. E agora eu estou aqui. Como que Deus muda os corações quando são obedientes, não é, irmão? Por isso, eu sendo chamado dessa forma, não é que se você quer ir, Pedro, você vai. É assim que Deus chama os homens de Deus. Ele não pergunta se quer ir, ele manda ir. Vim sem contradizer, sem muito questionar. Pergunto, pois, por que vocês estão me chamando aqui? Primeiro ele falou para os homens que foram lá, por que vocês vieram aqui? E agora, por que vocês me trouxeram aqui? Eita, pregador Pedro. Esse é o Pedro que nós aprendemos a amar sem conhecer. Agora, irmãos, Pedro devia saber que quando chama um pregador na casa dele é para alguma coisa para fazer, ou porque morreu alguém, porque está doente, ou porque tem uma festa. A última instância é a festa. Né? Mas em outras situações, o pregador já deve saber. Aí Cornélio falou para ele, novamente, que é o 5º ato, Cornélio falando o que aconteceu. Pedro, faz 4 dias eu estava jejuando, até esta hora, do nosso encontro, orando na minha casa até a hora 9, às 3 horas da tarde. Aí veio a mim apresentou um homem com vestes resplandecentes, Pedro, e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida, as tuas esmolas estão diante do trono da memória de Deus. E ele falou, envia os seus secretários lá em Jope, manda chamar você, Pedro, para você vir aqui. E logo mandei chamar. E bem você fez, Pedro, em vir. Agora, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Irmãos, quando é que o pregador deve estar preparado para pregar? Instes e fora de tempo, em tempo, fora de tempo, qualquer momento. E Pedro falou, você me desculpe, Cornélio, eu não tenho nenhuma pregação preparada aqui agora. Agora nós vamos ler a partir do verso 34, o que é que Pedro pregou diante dessa montanha de gente apinhocada nesse lugar. Vamos ler? Leitura. Amém? E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos, esta palavra vós bem sabeis, não era novidade para eles. Veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, Jesus começou lá conosco, lá na Galiléia, chamando eu, Pedro, João, Tiago, chamou 12, como vocês sabem, depois do batismo que João pregou o arrependimento. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual este Jesus que nós cremos andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como aqui em Jerusalém, na região de Jerusalém, da Judéia, ao qual mataram, penduraram na cruz, num madeiro, e este ressuscitou Deus no 3º dia e fez que ele se manifestasse. Não a todo o povo, não foi para todo mundo não, mas as testemunhas que Deus antes ordenara, e a nós, os apóstolos, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos, apareceu para nós. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que Deus
foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Amém. Essa é a pregação de Pedro, pelo menos parte dela. É claro que Pedro não ia fazer essa pregação há uns dias atrás, de jeito nenhum. Mas agora, Pedro na casa dos estrangeiros, pregando dessa forma. Amém, irmãos? Obediência a Deus. Bom, após a pregação, no versículo 44, diz que Pedro, ainda pregando essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviram a palavra. Amém? Cai o Espírito Santo sobre todos nós que ouvimos a palavra de Deus. Amém? E os fiéis que eram da circuncisão, judeus que estavam lá, e todos quantos tinham vindo com Pedro, provavelmente Pedro trouxe mais gente, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo também derramasse sobre os gentios. Quebrou preconceitos, e aí, irmãos, começou a acontecer maravilhas de línguas e magnificar a Deus. E Pedro diz: alguém de nós aqui pode recusar a água que não sejam batizados esses que receberam como nós o Espírito Santo? E naquele dia teve batismo. Não teve curso de batismo, não teve preparação, não teve perguntar. Nós vamos esperar um pouco aí para ver se toda essa turma aqui, que é muita gente, talvez vocês estão emocionados. Não. Batizou todos. É claro, irmãos, rogaram para Pedro que ficasse uns dias com eles. Amém? Que proveito tem isso para nós? Primeiro, nós podemos dizer que foi uma tremenda mudança de conceitos para os discípulos. Esta conversão de Cornélio serviu de pregação para Pedro depois, lá na frente, quando ele foi questionado em Jerusalém, inclusive Tiago estava junto. Olha, irmãos, como nós lemos, o Senhor não quer saber de qual lugar, de qual raça, de qual povo você é. Nunca pense isso. Ele observa o seu comportamento, o seu coração, e ousa dizer a sua história de vida. Por que não? Deus nos mapeia desde o nosso nascimento. Embora Ele nos conhece antes de sermos gerados, nós cremos. Pode ser que essa pregação afronte algumas ideias religiosas distorcidas, assim como era distorcido Pedro, sobre a salvação, sobre a eleição, sobre a predestinação, e isto é normal. O fato é que estamos diante do inédito relato de um gentio convertido e agora descrito nas Escrituras, sem preconceito algum. Literalmente observamos que Deus viu em Cornélio um comportamento diferente dos outros homens, ainda que na Judéia havia muitos judeus de bom comportamento e também havia pobres. E o Senhor foi elogiar e ver e reconhecer apenas Cornélio. Como aprendemos que o Senhor nosso Deus nunca faz acepção de pessoas, o Senhor não é preconceituoso, para Pedro e para muitos outros, não é tão natural aceitar a graça de Deus na sua forma multiforme, diferente do que muitas vezes a religião ensina ou acha. Com Pedro, até que enfim, ele creu e imediatamente ele teve que pregar. E Pedro diz: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Depois dessa visão que eu tive, só faltava. Acepção no grego, irmãos, diz alguém que discrimina.
O Senhor não discrimina ninguém, o homem discrimina. A palavra acepção nasceu do latim acceptio, que significa recepção, escolha e preferência. Nós temos preferência uns pelos outros, mas nós precisamos de parar com isso. Porque se temos um Deus que não tem, por que nós vamos ter? Somos informados, assim como Pedro, de que Deus é isento de qualquer coisa que discrimina alguém, que seja. Pedro demorou, mas entendeu e aceitou que o Senhor não separa uns para a salvação e outros para a danação eterna por mero capricho. Deus não faz isso, e ponto final. Pedro andou com Jesus e ainda estava com o conceito errado. E existem muitos de nós que andam com Jesus ainda com o conceito errado. E se caso nós temos, que Deus também nos mude. Este assunto era bem conhecido entre os judeus, desde os tempos de Moisés. Quando nós lemos em Deuteronômio, capítulo 10 e 17, nós olhamos Moisés escrever: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas e nem aceita recompensas. Aceita suborno, chantagem. O Senhor não aceita esse tipo de coisa. Nesta pregação de Pedro, fica conferido o caráter sobrenatural da graça de Cristo. Tudo começou com a missão de Jesus. Ainda que o próprio nosso Senhor Jesus pouco pôs os pés fora dos limites da região dos israelitas, a graça do Pai foi o supremo exemplo da sua pregação. Se Jesus não saiu das cercanias daquela área da Judéia, Galiléia, pouco ele ia para a Síria, algum outro lugar, se ele não saiu pessoalmente, a palavra dele extrapolou. Saiu desses limites geográficos, provincianos. Cristo pode ser traduzido para todos os idiomas da face da terra, sem qualquer perda de alteração do cuidado, do amor de Deus para com todos os homens em todas as nações. Nós não podemos mais pensar que lá na Judéia, ou hoje em Jerusalém, as pessoas estão mais próximas de Deus. Próximo de Deus estava Cornélio. Próximo de Deus está você, que teme a Deus e ora em todas as vigílias do dia. Não é o lugar, é o coração. Não pense em ser mais santo se você for para algum lugar. Entenda que mais santo é quando você deixa Jesus entrar onde você está. Abra seu coração. Barreira é humana. Barreira e preconceito é religião de homens. Eu achei interessante uma frase de um teólogo hoje sobre esse assunto. A luz sempre dissipa para longe de qualquer nevoeiro, por mais denso que ele for. Jesus, ele ultrapassa essas barreiras e a luz alcança lá. Não foi apenas quando Pedro cruzou os limites da casa de Cornélio, o gentil italiano. Irmãos, um apóstolo na casa do gentil não foi fácil para Pedro, não. Não. Mas graças a Deus que ele era um homem obediente. Qualquer dos homens, por imundo que nos pareça, deve ser considerado pela graça de Deus. Para Pedro, a lição foi espetacular e deve ser para nós também. Agora Pedro reconhece que a graça chegou às outras gentes. Agora precisamos de entender que a graça de Deus também está para todos, que você goste ou não goste. Pedro quebrou seus paradigmas sobre as ordens de Deus, entrou naquele novo ambiente e sobre o novo ponto de vista, Pedro percebeu essa nova e grandiosa verdade. O fato é que Deus não pode ser reputado como quem usa de favoritismo ou de preferências. Falamos novamente. Ninguém seria considerado como superior a outrem. E a Bíblia nos diz que nós devemos nos considerar inferior aos outros. Esse já é um recado óbvio para nós.
E seja qual motivo que for com o outro, em acepção por si só, já é um fator de macular a justiça de Deus. Prejudicaria os justos, como Cornélio, e podemos lembrar também como Noé. Lembra de Noé? O homem da arca? Em Gênesis 6:8 diz que Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Que versículo impressionante. Noé estava lá na dele, quietinho, sem fazer barulho. Assim como Noé e Cornélio, seja Deus majestoso para encontrar graça entre nós todos aqui. Amém? Que Ele encontre nós aqui também. Nesta igreja não supomos perder a salvação e nem ser barrados por Deus na porta da sua igreja. Todos que vêm nessa igreja têm condição de ser salvos. Sua igreja é de Jesus. E Ele morreu por todos, todos nós que estamos aqui, todos aqueles que não quiseram vir aqui, todos aqueles que insistem em não vir aqui, Jesus morreu por eles também. Amém? Irmãos, falando em Noé, bem no meio da lama humana, e a coisa estava feia nos dias de Noé, lugar onde corria toda a imaginação de maus pensamentos, segundo o que está escrito, na intensa maldade acumulativa dos homens maus, Deus deu um zoom. Zoom é quando Ele abre a lente dele, quer ver o coração. Deus deu um zoom, ampliou a lente do telescópio celestial e viu Noé. Ninguém via Noé, mas Deus viu Noé. E a Bíblia diz que Noé era um homem justo e íntegro daquele mundo antigo. Deus também tem nos visto nesse mundo nada de bom, e Ele enxerga nós, enxerga a sua igreja. Pois quando ouvimos a sua pregação, era o que precisávamos. Não pensamos duas vezes, não perdemos tempo. Vê a velocidade dos acontecimentos entre Cornélio ser avisado que Deus está te olhando, Cornélio. Agora logo, Cornélio, avisa os seus secretários e vai lá e chama Pedro, meu servo, Cornélio. Chega lá e bate na porta de Pedro, o que vocês querem comigo? Vem cá que nosso chefe é muito bom, um homem de oração, e Deus quer você lá. E Pedro fala, Deus já me falou. É isso mesmo, agora eu estou entendendo o que Deus quer de mim. Agora eu sei porque Deus me chamou. Isso não aconteceu com Jonas. Foi mais difícil para Jonas entender que Deus também amava Nínive. Amava aquela cidade profana da Caldeia, onde tinha mais de 120 mil homens. E Deus olhou. Nenhum predeterminista ia olhar para Nínive e dizer, todos vão ser salvos naquela cidade, inclusive o rei. De forma, meus irmãos, que Deus olhou para nós. E a velocidade foi que Pedro imediatamente já desceu e foi lá para Cesareia, 45 quilômetros andando. Deve ter ido, nossa, foi meia dúzia de pessoas, não foi gente com Pedro. Chegou lá, o que aconteceu, o que vocês me trouxeram aqui? Cornélio conta para ele. O que vocês querem que eu faça? Prega para nós o evangelho que nós estamos precisando desse alimento. Irmãos, Cornélio fez um culto na casa dele e todos os que foram entenderam que o Senhor estava naquele lugar, inclusive Pedro. Seria insensato da nossa parte perguntar, mas só Cornélio? É uma bênção quem tem parentes e amigos como Cornélio. E você é um. Não esqueça dos seus parentes. E é uma bênção quem tem amigos íntimos como Cornélio. Saiba que os seus amigos íntimos, você é responsável por ele. Sabe que seus parentes, você tem responsabilidade espiritual por eles. Do testemunho, de chamar para o culto. Não canse de chamar. Cornélio foi um vínculo para toda a sua casa e para todos os seus amigos e conhecidos.
E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio estava esperando, tendo já convidado, seus parentes e amigos mais íntimos. O que é bom para mim é para vocês, gente. O Senhor sempre anda à procura de homens e mulheres diferentes. Pode ter certeza. Foi o que Jesus disse para uma mulher conhecida da Bíblia, aquela mulher de Samaria. Os judeus cortavam volta, não passavam naquela terra imunda. Mas Jesus, com seus discípulos, cortou bem no meio. E passou lá numa aldeia. Lembra da história? E o Senhor passou os olhos sobre aquela aldeia para observar uma mulher de histórico carregado de maridos. Quem que é uma mulher que já teve 5 maridos na sua igreja? Que é uma mulher que tem 5 maridos. E Jesus lá tirando água, tem água da vida. Que coisa, não é, irmãos? Jesus olhou para uma mulher que ninguém olhava, nem os seus discípulos. Quem é que pregaria para ela, a não ser Jesus, o enviado de Deus? E depois Jesus disse para essa mulher, depois de conversas e tal, mas a hora vem, João 4:23, mas a hora vem, mulher. E agora é. Qual é o dia aceitável? Hoje, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Estava conversando sobre os judeus adorarem em Jerusalém, e eles, descendentes de Abraão também, que eles eram semitas, adoravam ali no monte. E Jesus fala para ela, não. Ninguém vai adorar mais em lugares, em templos, não, porque o Pai procura a tais que assim o adorem em espírito. Esses são os verdadeiros adoradores. Eu chamo a atenção para essa palavra, à procura. Deus procurando alguém. Será que ele já não sabe que existe? Por que Deus procura? Vamos lá. Não vamos entrar em teologia, irmão, que não presta. Não serve isso. Mas aqui está dizendo assim, irmãos, que o procura é investigar a fim de encontrar. Amém? Em um meio condenado, e nós já lemos na Bíblia, não há nenhum sequer, não há ninguém que faça o bem. Estou te complicando, né? Não há ninguém que faça o bem. Como dizer que Noé era justo? Como dizer que Cornélio atendeu suas orações? Como dizer que Jesus foi e pregou para essa mulher? Sabe de uma coisa, irmãos? Deus quer e procura e encontra alguém com muita vontade de ser diferente. Aqueles que procuram ser melhores do que acham que na verdade é. Deus não desprezará os que buscam de verdade. Deus vai mandar seus anunciadores. Um dia chegou um pastor para essa igreja, de bem longe. É porque aqui tinha gente para aceitar o evangelho de Jesus. Amém? E para garantir essas palavras, observe Paulo no instante que ele mostra os condenados sendo indesculpáveis por ter informação de Deus suficiente, tendo a reação de desprezo a Deus. Muita informação e muito desprezo. Nesse caso, Deus não envia pregadores. Em Romanos 1:20, entre tantas e outras informações que tem por essa área desse texto, nós encontramos porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem. Qualquer um de nós podemos entender que Deus existe. E sabe, não é obscuro não, e claramente se vêem pelas coisas que são criadas. Se alguém que disser Deus não existe, olhe para o céu, olhe para o rio, olhe para as nuvens. Olhe, claramente se vêem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, isto é, sem desculpa. Sem pregadores, mesmo assim, não terão do que lamentar tardiamente. Imagine quem ouve a pregação e não aceita.
Este foi o motivo das boas ações de Cornélio antes de receber a pregação do apóstolo Pedro. Todos os pregadores do Evangelho de Jesus dirigem a todos os homens com prévio conhecimento de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus nunca voltará debalde, isto é, nenhuma pregação não faz sentido. Pode ser que uma pregação aqui, mais que pregação chata, porque eu saí de casa hoje. Vai dizer, serviu para mim. Essa pregação foi tudo. Foi tudo. Não existe ateu no íntimo. Existe ateu prático, periférico. Pois todos os homens enxergam o conteúdo, por exemplo, quando nós vemos em Salmo 19:1. Olha que interessante esse salmo que compete, não competir de rivalizar, mas é compatível a Romanos 1:20. Anota aí na sua Bíblia, quem tem sua caneta. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. A lua, as estrelas, o sol, todos esses firmamentos anunciam as mãos de Deus. Só não vê quem não quer olhar. Por isso, ninguém seria desprezado somente por ser gentio. Deus despreza, sim, desobedientes que o negam, rebeldes que não o temem. Deus aceita um centurião romano, Deus aceita um filho de Jessé, rebaixado entre os demais irmãos e até pelo próprio pai, sabemos da história. Deus aceita um dos filhos de Jessé, ainda que um profeta Samuel também não percebesse que ele era o chamado de Deus. Estamos falando do futuro rei de Israel, o maior rei de Israel, Davi, que ninguém enxergou, mas Deus viu. Deus viu. Davi foi encontrado somente por Deus. Você é localizado somente por Deus, pela graça de Deus. Que assim seja com você que está aqui nesta noite. Pedro pregou na casa de Cornélio, porque Cornélio procurava o perfeito. E nós vemos que aquele que em qualquer nação o teme, faz o que é justo. Versículo 35. Nós podemos pregar na sua casa, qualquer um dos irmãos, como nós pregamos na casa da irmã Maria, em Ilha Solteira. E expressa o pensamento que o temor a Deus é a prática da justiça. Isso para todos nós. Coloca esse indivíduo em estado de preparação para a salvação, ainda que não seja salvo. Coloca esse indivíduo no estado para o recebimento por meio de Jesus Cristo. Recebimento esse não condicionado mais à sua identidade, mas pela disposição do coração. Esse novo conceito provoca uma baita revolução nas perspectivas de Pedro. Era precisamente esta, que Cristo pode e salva os gentios, como aqueles do grupo familiar e amigos íntimos de Cornélio. Que surpresa para Pedro e para todos os judeus da circuncisão que estavam lá. Quando um escriba aproximou-se de Jesus para questionar qual era o primeiro de todos os mandamentos, vocês lembram? E Jesus responde para ele em Marcos 12:30, para finalizarmos. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Pergunto, Cornélio fazia isso? Sim, ele fazia. Todo entendimento é diante da sua capacidade. Se você conhece só um pouquinho assim de Jesus, ame que você está amando tudo de Jesus. Se você tem muita teologia, você tem muita responsabilidade. Mas Jesus disse, olha meu jovem, ame de todo o seu coração, tudo que você tem de entendimento de Deus, coloque a sua vida. É isso que Jesus prega para você. Deus requer que cada um de nós ame-o de todo o coração. Está disposto? Você está disposto?
de toda a sua alma, seu intelecto, seus princípios. Abarrota tudo e deixa entrar a luz dos céus. De toda a sua mente e das suas forças. E ame ao seu próximo como a ti mesmo. Porque o Senhor já te amou primeiro. Amém? Só falta você amar. Deus requer tudo isso. E nada dessas atitudes são impossíveis. Para que o indivíduo participe de toda a graça que tem sido trazida à luz do seu coração. Por isso, a luz do Senhor sempre atravessa os nevoeiros. Procure que Ele já chegou primeiro que você. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude.